A causa das enfermidades, esforços do ego para escapar do corpo, efeitos da lascívia. A teia do destino, 7ª parte. Ainda que as incapacidades mentais, quando congênitas, sejam em geral produzidas pelo abuso da função criadora em vidas passadas, há uma notável exceção a esta regra, como nos casos mencionados no conceito Rosa Cruz do Cosmos e em outras partes da nossa literatura. Quando um espírito tem diante de si uma vida particularmente penosa, está prestes a renascer e sente, no momento de entrar no útero materno, que o panorama da vida futura que lhe é exibido naquele momento marca uma existência dura e infeliz demais para ser suportada. Algumas vezes tenta fugir à escola da vida. Nessa ocasião, os anjos do destino, ou seus agentes, já fizeram no feto em formação as conexões necessárias entre o corpo vital e os centros sensoriais do cérebro. Portanto, o esforço do espírito para fugir do útero materno é frustrado. Porém, o deslocamento produzido pela atração dado pelo ego altera a conexão entre os centros sensoriais etéricos e físicos. Daí o corpo vital não fica em posição concêntrica com o físico, fazendo com que a cabeça etérica sobressaia do crânio físico. Resulta disto a impossibilidade do espírito usar o seu veículo denso, achando-se ligado a um corpo sem mente, que não poderá utilizar, e o renascimento será inútil. Temos casos em que uma grande comoção durante a vida faz com que o espírito tente escapar do corpo com os veículos invisíveis. Como consequência da torção, produzem-se emoções iguais nos centros sensoriais etéricos do cérebro, e esse choque desorganiza a expressão mental. Provavelmente o leitor deve ter experimentado uma sensação semelhante ao receber um susto. Há uma agitação, como se algo se esforçasse para escapar do corpo denso. Trata-se do corpo de desejos e do corpo vital, que são velozes em seus movimentos, que um trem expresso comparado a eles pareceria uma lesma. Esses corpos sentem o perigo e se enchem de temor antes que o medo se transforme ao inerte e lento corpo físico, ao qual estão ligados e do qual não podem fugir em condições normais. Às vezes, como já dissemos, o susto e o choque são suficientemente fortes e podem atuar como tal impulso que os centros sensoriais etéricos se desorganizam. Isto ocorre mais frequentemente com as pessoas que nasceram sob signos comuns, que são os mais fracos do zodíaco. Tal como um ligamento que foi distendido e rompido, pode recuperar gradualmente uma relativa elasticidade. Assim também é mais fácil restaurar as faculdades mentais nesses casos, do que naqueles onde a insanidade congênita, acarretada por vidas passadas, ocasionou uma conexão indevida. Comprovou-se que a histeria, a epilepsia, a tuberculose e o câncer são o resultado de tendências errôneas de uma vida passada. Observou-se que muitos indivíduos que haviam sido quase maníacos na satisfação de sua lascívia em vidas anteriores possuíam ao mesmo tempo uma natureza altamente devota e religiosa. Nestes casos, parece que o corpo físico gerado na vida presente era de saúde normal, havendo unicamente incapacidade mental. Mas quando a indulgência com a natureza passional estava unida a um caráter maligno e a um grande desrespeito aos semelhantes, a epilepsia, o raquitismo, a histeria e uma deformação corporal foram os resultados desses erros, assim como o câncer, em especial no fígado e no seio. No entanto, sentimos o dever de advertir aos estudantes que não tirem conclusões apressadas de que as manifestações citadas anteriormente representem regras fixas e inflexíveis. As muitas investigações levadas a efeito, embora não tenham sido árduas para um só investigador, são ainda escassas para que sejam conclusivas, e onde estão envolvidos milhões de seres humanos.
de qualquer modo estão em harmonia com os ensinamentos do conceito Rosa Cruz do Cosmos, ministrados pelos irmãos maiores, que exemplificam os efeitos do materialismo como produtor de raquitismo, isto é, o amolecimento de uma parte do corpo que deveria ser dura, e da tuberculose, que endurece tecidos que deveriam permanecer moles e flexíveis. O câncer é essencialmente semelhante em seus efeitos. Quando consideramos que o signo de Câncer é regido pela Lua, o planeta da geração, estando a esfera lunar sob o controle de Jeová, o Deus da reprodução, cujos anjos anunciam e presidem o nascimento, como nos casos de Isaac, Samuel, João Batista e Jesus, compreende-se facilmente que o abuso das funções geradoras pode causar tanto o câncer como a insanidade nas mais variadas formas. Portanto, com respeito às anormalidades e deformidades físicas, parece ser regra geral que, assim como a indulgência física com as paixões, atuam sobre o estado mental. Os abusos dos poderes mentais em uma vida conduzem para a incapacidade física em existências posteriores. Uma máxima oculta diz que uma mentira é ao mesmo tempo assassina e suicida no mundo do desejo. Os ensinamentos dos irmãos maiores, contidos no conceito Rosa Cruz do Cosmos, explica que sempre que um incidente ocorre, um determinado pensamento forma gerado no mundo invisível registra o acontecimento. Cada vez que se fala e se comenta o caso, cria-se uma nova forma de pensamento que se funde com o original e o robustece, desde que ambos possuam a mesma vibração. Se não se diz a verdade acerca do sucedido, então as vibrações do original e da reprodução não serão idênticas, e o resultado é que investem uma contra a outra, destruindo-se mutuamente. Se o pensamento forma verdadeiro e bom for suficientemente forte, conseguirá o domínio da situação e aniquilará os pensamentos formas baseados na mentira. Consequentemente, o bem vencerá o mal. Ao contrário, se os mais fortes forem os pensamentos mentirosos e maliciosos, estes podem vencer o pensamento forma verdadeiro, destruindo-o. Depois haverá discórdia entre eles, e um a um todos serão aniquilados. Deste modo, a pessoa que leva uma vida pura, esforçando-se por obedecer às leis de Deus, lutando ardentemente pela verdade e pela justiça, criará pensamento forma de natureza semelhante. Sua mente trilhará caminhos em harmonia com a verdade. E quando chegar o momento de criar o seu próprio arquétipo para a vida futura, no segundo céu, esta pessoa, pela força do hábito adquirido em sua vida terrestre anterior, estará pronta e, intuitivamente, colocar-se-á com as forças da retidão e da verdade. Tais linhas, uma vez somadas ao seu corpo, criarão harmonia nos novos veículos, e a saúde será a consequência natural em sua próxima vida. Aqueles que formaram uma visão distorcida das coisas em suas vidas anteriores, que desprezaram a verdade, exercitando a astúcia, o egoísmo exagerado e a desconsideração pelo bem-estar dos outros, acham-se impelidos a ver também as coisas de modo oblíquo, no segundo céu, já que este é o seu habitual modo de pensar. Consequentemente, o arquétipo construído por eles incorporará linhas de erro e de falsidade, e, ao renascer, vários órgãos do seu corpo serão fracos, quando não todo o seu organismo. Novamente advertimos aos leitores que não tirem conclusões apressadas dessas regras experimentais. Não é nossa intenção insinuar que todo aquele que possua um corpo aparentemente sadio tenha sido um exemplar de virtude em sua vida passada. Nem aquele que sofre alguma anomalia ou incapacidade física foi um crápula ou um inútil. Nenhum de nós está capacitado atualmente para dizer a verdade completa, e nada mais que a verdade. Podemos enganar-nos porque nossos sentidos são ilusórios. Uma rua longa aparenta ser mais estreita à distância, quando em realidade
têm a mesma largura, tanto no lugar onde estamos colocados como a 1 quilômetro de distância. O Sol e a Lua parecem muito maiores quando estão próximos do horizonte do que quando se encontram no zênite. Porém, nós sabemos que, na realidade, não aumentam de tamanho ao descer no horizonte, nem diminuem ao subir no meio do céu. Na verdade, estamos sempre retificando e corrigindo a ilusão de nossos sentidos, e também em referência a muitas coisas do mundo. O que nos parece certo nem sempre o será, e o que hoje é verdade com respeito às condições da vida poderá mudar amanhã. É impossível conhecermos a verdade final sob as condições evanescentes e ilusórias da existência física. Somente quando entramos nos reinos superiores, especialmente na região do pensamento concreto, é que nos apercebemos das verdades eternas. Eis porque é natural que uma ou outra vez nos equivoquemos, apesar de nossos sinceros esforços em colocar-nos sempre em condições de conhecer e dizer somente a verdade. Por tal razão, é-nos impossível construir um veículo totalmente harmonioso. Se fosse possível, tal corpo seria realmente imortal. E nós sabemos que a imortalidade na carne não é o desígnio de Deus, pois, segundo São Paulo, abre aspas, a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus, fecha aspas. Sabemos que, atualmente, apenas um número muito reduzido de pessoas está disposto a viver com a verdade, a confessá-la e professá-la diante dos outros, através do serviço e de uma vida inofensiva e reta. Sabemos que isso aconteceu com muito poucos, ao retrocedermos na história, quando o homem não havia ainda desenvolvido o altruísmo, iniciado em nosso planeta com o advento do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nesse tempo, os padrões de moralidade eram muito inferiores, e o amor para a verdade quase insignificante para a maior parte da humanidade. Ela estava absorvida em acumular riqueza e adquirir tanto poder e prestígio quanto fosse possível. Os homens desconsideravam os interesses dos demais, e dizer uma mentira não parecia ato censurável. Pelo contrário, muitas vezes era admitida como meritória. Consequentemente, os arquétipos estavam cheios de fraquezas, e as funções orgânicas do corpo atual estão prejudicados em um grau bastante elevado, porque os corpos ocidentais estão se tornando mais sensíveis à dor, devido ao crescimento da consciência do espírito.